Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo da nossa série, né, controle de estoque em PHP. E hoje nós então vamos falar, né, vamos desenvolver aqui então o nosso edit, né, a nossa parte de edição, né, quando a gente tem aqui, por exemplo, né, a gente tem todos os dados da empresa, né, e a gente quer editar os dados que foram repassados para a gente, correto? Então vamos lá, então vamos aqui no nosso Sublime, né? E aí o que acontece? Eu tô aqui, ó, dentro dos nossos models fabricante.class, né, .php. E aí eu vou aqui criar uma nova função para ele aqui. Veja bem que nossa função de update aqui, né, pelo menos no fabricante, não está pronta ainda, né, mas a gente vai deixar ela aqui do jeito que está. Vamos criar aqui uma nova função, né, e vamos dar um nome para ela de edit fabricante. Edit fabricante, certo? E o que ela vai receber aqui no caso é o ID do fabricante, né? Feito isso, nós vamos fazer um select no banco, né? Aí a gente pode utilizar aqui um Ctrl C, Ctrl V para a gente pegar as informações aqui, ó. A gente já tem aqui o select, a gente vai copiar até essa parte aqui, né? Vamos colar aqui, já vamos fazer essa parte. Só que aí a gente vai colocar aqui um se, né? Que se houver um retorno, ele vai fazer outra coisa, certo? A gente vai fazer aqui o seguinte: primeiro, para ter um retorno, a gente precisa então fazer, né, a nossa pesquisa aqui no banco. Nós queremos o ID do fabricante, que vai receber, né, aqui no caso, deixa eu fechar isso aqui, vai receber o ID fabricante que está chegando aqui no caso, certo? Beleza. Se existir, ele vai, né, retornar o que a gente está querendo. Se não, ele vai retornar vamos pôr aqui que ele vai retornar então 0, né? Se não, aí a gente vai fazer o que? Seguinte, retornou, né? Então a gente vai criar aqui uma variável, né, que vai receber os dados, né? MySQL, vou fazer um array aqui, né? Vamos receber as informações que foram retornadas do nosso banco de dados, certo? E aí aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um return, um array. Na verdade, esse retorno que pode ficar depois, tá? Aí nós vamos fazer aqui, ó, fabricante, aí nós vamos colocar então os nomes, por exemplo, empresa, e aí os dados que serão enviados, que serão passados, né,
no caso. Aí, para ficar mais fácil, o que a gente vai fazer? Como a gente tem aqui o banco de dados, nós vamos vir aqui no nosso controle de estoque, vamos na parte, né, na tabela de fabricante, e vamos pegar todos os dados, né? Para ficar uma coisa melhor, nós vamos fazer aqui, ó, no insert, nós vamos copiar aqui tudo, os nomes todos, né, que a gente precisa. Pode copiar até o ID também. Vamos voltar lá e vamos colar aqui dentro. Isso é para não errar na hora de fazer o nome. Então, né, na hora de escrever, não errar, certo? Como a gente já tem o ID lá em cima, então a gente não precisa dele, né? Já vai chegar o ID. As demais nós vamos transformar elas em variáveis. Variáveis. Opa. Bom, agora a gente vai então usar, né, esse. Agora nós vamos receber os valores das variáveis, né? Os valores para as variáveis. Então é o mesmo nome. E agora já fica mais fácil de fazer. Aqui a gente está recebendo todos os nomes do nosso banco de dados, todas as informações referentes ao fabricante. O usuário ID, no caso, você não precisa receber essa informação, mas se quiser, não tem problema também. Então, empresa, né? No caso, aqui vai receber nome, né? Nome empresa, aí coloca uma vírgula, né? E vamos passar então para o outro. CNPJ. São nomes que a gente vai usar para chamar esse resultado, né? Essa resposta do banco para receber. Então a gente vai fazer aqui CNPJ, vírgula, chamar o próximo, né? Aqui e-mail. Aí a gente pode colocar um e-mail da empresa, né? Fabricante. Vamos trocar aqui empresa, só colocar nome aqui, ó, empresa, nome, né? Todas as informações já vão bater já, né? Então aqui a gente coloca e-mail, vírgula, telefone. E aqui usuário.
usuário que registrou, né, no caso. E a gente passa o usuário ID. Aí agora a gente vai fazer o retorno aqui, né? Bom, vamos ver se vai funcionar isso. A gente, para saber se vai funcionar, a gente precisa então criar aqui, ó, com o nosso botão direito, a gente vai criar um novo documento. Vamos colocar edit.fabricante.php. Vamos salvar aqui, certo? E então a gente vai copiar os dados aqui, ó, do fabricante, do nosso fabricante mesmo, não, nosso add fabricante. Nós vamos dar um Ctrl A aqui, copiar e vamos colar. Aí que vem agora a parte do detalhe, certo? A gente já está utilizando aqui, as configurações são as mesmas. O que vai alterar aqui é o recebimento de dados e como vai enviar o ID. Então a gente vai copiar aqui o novo, né, e vai criar aqui, ó, para enviar o ID fabricante, certo? ID fabricante. Agora, como que nós vamos chamar isso? Nós vamos fazer então aqui na parte superior aqui, nós vamos fazer, né, vamos chamar lá o nosso arquivo, né, através do regedit aqui, ó. Não, regedit não. Nós vamos, como que a gente vai fazer então nós vamos chamar aqui então agora através do require, né? Nós vamos chamar então o nosso model ponto fabricante, né? Fabricante ponto class ponto php. E aí nós vamos receber, né, nós vamos fazer aqui a chamada lá. Quer ver? Nós vamos usar aqui o fabricante. Vamos fazer fabricante. Nós vamos chamar a função edit, que é maiúsculo, edit fabricante, certo? E vamos passar o ID que nós queremos que seja chamado. Como que a gente vai passar esse ID, né? Ele vai receber esse ID, né, pelo index, né? Só que aí a gente vai fazer aqui, ó, se existir, né, vamos pôr um get aqui, né? Se a gente receber um valor, né, idf, vamos pôr só id. Se a gente receber um valor id, ele vai fazer isso, certo? Ele vai fazer isso tudo aqui, né, que é exibir toda essa estrutura, beleza? Aí pode ser aqui, como pode ser aqui embaixo, para manter uma estrutura padrão. Pode ser a partir desse, pode ser a partir daqui, ó, para manter
uma estrutura padrão. Só que aí aqui a gente vai ter que comentar e fazer o echo novamente aqui, a partir daqui. Então a gente comenta e aí beleza, ele chamou, né, a variável. Aí nós vamos fazer uma outra variável aqui, ó, de resp, que significa resposta, que vai ser a resposta que for retornada aqui, né? A gente vai montar uma estrutura. Então estou fazendo devagar para que todos possam entender. Então vamos lá, nós temos aqui a abertura, né? Temos a seção aqui, outra abertura aqui, essa daqui, tá, beleza. Então aqui é o fechamento dela. Depois dela aqui a gente vai fechar aqui, ó, para nós fechar o se, né, o hífen, né, no caso. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui não. Box seria aqui. Fechou, abriu. Vamos deixar aqui para ver. Acredito que seja aqui mesmo, né? Se senão ele não vai fazer nada, não vai exibir nada, certo? E aqui no nosso index nós vamos então, né, lá na função do index e vamos colocar para ele enviar um ID, né, para ser editado. No caso aqui do edit aqui, ó. Então nós vamos fazer aqui, ó, a f. Vamos fazer, pega esse ID aqui, nós vamos colocar aqui, ó, edit fabricante.php, só que é letra minúscula, certo? Vamos colocar vamos colocar interrogação aqui, vamos colocar id igual, aí nós vamos colocar aqui o id, certo? E vamos fechar o nosso aqui. Vamos ver como que ficou então. Vamos lá, atualizar aqui, ó. Vamos aqui no nossa lista de fabricantes. Tá aqui, aqui tá o edit. Ver se vai funcionar. Aí ele nos deu um retorno aqui de variável. Variável ID fabricante, né? Na linha 35. Então vamos aqui, linha 35 aqui, no caso é aqui, linha 35, ID fabricante. Como eu não coloquei nenhum ID aqui, né? Então agora que eu vou falar o que é, né? Aonde que ele vai receber esse ID, que seria, né, que é aqui, né, no get, no nosso get. Então já eliminei um erro. Agora ele está falando aqui o telefone, né, variável telefone, porque estava recebendo, né, alguns dados aqui. Deixa eu ver onde que ele deu erro. Na linha 100, só que é da classe. Linha 100 da classe telefone. Tá errado aqui, né?
Vamos ver se ele vai dar mais algum erro. Atualizar, não deu mais nenhum erro aqui. Então agora a gente vai lá no editar e nós vamos fazer a chamada de cada um, né? Como que a gente faz isso? Do input aqui, ó, a gente vai colocar então o valor. Valor, né, é igual. E aí a gente vai fazer aqui, ó, aquela ideia do preenchimento. Nós vamos colocar o que? Resp. Aí nós temos aqui, ó, no fabricante, o que? Fabricante. Nós vamos copiar isso. Vamos colocar aqui dentro, né? Nós queremos o array do fabricante, né? Nós queremos o que dele? O nome. Vamos ver se é isso mesmo. Lá está nome maiúsculo. Então nós colocamos aqui nome maiúsculo, certo? Vamos ver se funciona. Vamos lá agora. Veio aqui, tá vendo que veio exatamente a variável? Porque então aqui a gente trocou. Essa variável não pode ter essas duas aspas simples, né? Não pode ter aspas simples, porque ele vai receber o valor de uma variável, certo? Então nós retiramos aqui de todos, porque agora tem que dar certo. Vamos lá, atualizar IBM, certo? E isso para as outras também. Nós vamos fazer isso para todos, né? Então, para ficar mais fácil, a gente vai copiar a parte que a gente adicionou aqui. Vamos só trocar o final aqui, né? CNPJ. Aqui é o e-mail. Aqui é o endereço que eu não mandei lá, não sei porquê. Nós temos que adicionar ele lá. Endereço fabricante. Aqui telefone. Só colocar endereço aqui, né? Não precisa colocar endereço fabricante, não. E-mail também, a gente colocou lá só e-mail. Representante aqui a gente não vai colocar, porque a gente não recebeu nenhuma informação de representante. Então a gente vai retirar esses dados aqui de representante, certo? Então a gente vai retirar essa parte aqui, ó, representante. Representante nós vamos retirar. ID user é o ID do usuário. O ID vai ser o ID novo, né, do usuário que está fazendo a alteração. Opa. Certo? Então aqui nós temos que adicionar aqui o endereço está aqui. Deixa eu ver se eu coloquei ele. Eu não coloquei ele, tá vendo? Então nós vamos colocar o endereço aqui, ó. Vamos colocar sem a C cedilha, né, para não dar problema. E aí vamos ver se vai retornar pra gente aqui então. Beleza, ó, retornou os dados que a gente queria, né, e diminuiu um pouquinho porque são apenas os dados da empresa para serem atualizados. Agora, como ele está aqui sem a atualização, então a gente precisa
fazer aqui, né, o nosso update. Então, para isso a gente vai fazer aqui nós vamos fazer aqui então o nosso update, ok? Vamos fazer um query, vamos chamar aqui query igual, né? E como que a gente faz o update? A gente vem aqui, ó, muito mais rápido, né? Já deixar bem pronto, certo? Você pode até mudar aqui já de uma vez, ó. Inserir o ID igual, né? E aí depois você só carrega o resto que você precisa. Aí a gente volta aqui e cola ele aqui dentro. O update seu já está praticamente pronto. O que você vai alterar aqui, ó? Você vai tirar essa mudança de ID, né? Vai copiar o nome, colar aqui. Só que aqui precisa ter as duas aspas, as aspas simples, né? Para poder pegar o conteúdo todo, ok? Aqui a gente vai colocar também aspas simples, fabricante, CNPJ, copiar, aspas simples, né? Pegar aqui o endereço, mais aspas simples e o ID do usuário. Faltou o telefone, né? O telefone, aspas simples, beleza. E o ID vai aqui na frente, né? Aonde a gente determina, né, qual que é o item que deve ser alterado. E agora a gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. A gente vai copiar essa parte aqui, ó, de resposta, né? Pode ser a mesma resposta do a mesmo esquema de resposta do insert, certo? Se, né? Aí ele está chamando aqui representante, né? Eu coloquei query aqui, então nós vamos trocar para representante para ficar igual aqui, ó, né? Para não ter problemas. E pronto. Aí a gente pode salvar e vamos ver se vai realmente funcionar a nossa alteração aqui, ó. Vamos trocar aqui então o endereço aqui, ó. Vamos colocar 200 aqui, centro do Brasil. Vou mandar aqui para ver. Deu um erro, ó, na linha 128. Tá falando que um else é inesperado. Sim, ele é inesperado. Essa parte aqui de baixo é inesperada, ó. Porque aqui no nosso insert tem esse se aqui, ó, na frente, tá vendo? E aí aqui não tem, então ele é inesperado, esse aqui. Já que esse dali é inesperado, então isso aqui também pode ser removido, né? Ou ele vai fazer um ou outro, ou vai inserir ou não, certo? Então vamos ver. Vamos lá no fabricante IBM, vamos ver como que foi. Vamos ver se vai alterar aqui de novo, né?
ver aqui, né, se alterou. Se não tiver alterado, a gente tem que descobrir por que não alterou, certo? Então a gente vai ter que dar uma vistoriada no nosso código para ver por que ele não está fazendo isso. Update fabricante. Então aqui no nosso edit, vamos ver que ele está indo para produto aqui no cancelo, né? No cancelar ele está indo para produto, só que aí no caso não é produto, é fabricante, certo? Vamos ver para onde que está apontando. Insert fabricante. Então vamos para o insert fabricante, que está no nosso data aqui, e ver se ele, por que ele está fazendo isso. Ele está passando direto para essa parte aqui, ó. Então tem alguma coisa errada. Fabricante. Agora vamos ver por que ele não está conseguindo receber. Se ele está passando direto, vamos ver se nós temos esse nome aqui, ó, que é cadastro. Upload. Vamos ver aqui. Upload cadastrar. Upload cadastrar. Beleza. Então essa parte aqui ele está passando. Agora o que ele precisa? Ele precisa ID fabricante. ID fabricante. Endereço para. Vamos ver se eu já estou enviando o ID fabricante. ID fabricante está aqui. Ah, mas é por isso aqui, ó. O ID fabricante também tem que ser passado, né? Que está sendo passado aqui, ó. ID fabricante, ID fabricante. Se ele está sendo passado aqui, por que ele não está fazendo o serviço? Vamos ver aqui. ID fabricante. Vamos ter que analisar aqui para ver se ele está chegando nessa. Vamos pôr 5 aqui para ver se ele está passando por aqui, certo? Vamos salvar. Vamos tentar aqui de novo. Por 10. Aí agora já deu alerta 3. O que é o alerta 3? E aonde ele está? Alerta 3 está aqui dentro. Então é aqui, ó. Essa parte aqui, ó. E-mail representante. Certo? Ele não está encontrando aqui o representante, por isso que ele está dando erro, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Essa parte de update não pode ficar dentro da parte de insert, certo? Porque aqui ele está fazendo o teste do representante. E se eu não colocar representante, né? Como é o caso do update aqui. Então essa parte de update aqui eu vou ter que retirar ela daqui e passar ela aqui para baixo, certo? Mesmo se uma dessas informações que não existir, ele vai jogar aqui embaixo, certo? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou verificar, né, se existe apenas. Eu vou repetir isso aqui, ó. Na verdade, essa parte de cima que eu vou arrancar ela, ó. Ele vai fazer apenas inserção se existir todos esses dados.
Se não, eu vou fazer, né? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o teste de verificar se tem o ID do fabricante, né? Se tiver o ID do fabricante, ele vai fazer essas outras partes. Se não existir nem isso, aí ele vai sair fora, né, e vai me retornar o erro, certo? Então vamos ver aqui se vai funcionar agora. Endereço 1, ele me retornou 5 aqui, ó, e colocou 1, correto? Então isso é o que é importante, é verificar o código, tá vendo? Porque eu tinha feito um tratamento anteriormente no insert, e o tratamento que eu fiz não funciona para o adicionar e o editar, correto? Então tem que ficar bem atento para verificar essas condições, né? E por isso eu coloquei aqui essa outra condição, porque se ele não achar o ID aqui, ele vai sair fora. Então a condição primária aqui é ele ter esses dados, né, para a inserção. Se ele não acha esses dados para inserção, ele vai procurar aqui o ID, né? E aí eu posso até adicionar aqui depois, né, a questão do ID do usuário, né? Posso colocar aqui na frente aqui, ó, né, que ele vai ser usado também. Mas não vem ao caso, porque se ele passou isso aqui, é porque ele já está dentro, ele vai receber as informações do usuário. Aí a gente vem aqui no banco aqui agora e confere. Veja aqui que foi alterado aqui, ó, para 200, né? E recebeu o ID do usuário. Senão, né, estaria aqui 0 ou branco, ou nulo, né, aqui no caso. Correto? Então essa parte aqui é a edição, né? No caso, a gente pode alterar aqui, ó, edição, a gente vem aqui e vai colocar o nome aqui, ó, editar fabricante, só para, né, você entender aqui, ó, editar fabricante. Lá tá adicionar aqui porque a gente fez a cópia, né? Só que aí a gente vai colocar, nós podemos remover isso aqui, deixar só escrito fabricante lá, fabricante, certo? E aí para ficar maiúsculo, né, é grande o suficiente lá, mas isso é layout, né? Fabricante tal, cancelar a volta, e aí a gente já tem o editar, certo? Por exemplo, Compaq, e aí a gente tem a Compaq agora, certo? Lista de itens, né, os dados aqui, e aí depois a gente olha isso, né? Para finalizar essa videoaula, né, tá aí, o fabricante está com o botão de editar dele agora funcionando, certo? E o do deletar, a gente pode fazer o delete simplesmente, né, fazendo assim, ó, a gente faz a função, né, a gente vai fazer a função aqui, del fabricante, del fabricante ou delete fabricante, como você quiser. Vou passar o ID do fabricante, né? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai copiar essa parte aqui, ó. Olha só, a gente já vai copiar isso aqui e a gente vai substituir isso aqui
e vamos remover isso aqui que não vai precisar. E aí você vai lá no nosso phpMyAdmin, vai aqui, ó, SQL, você vai no delete. Delete é isso aqui que você vai usar. E o que você vai fazer? Vai colocar ele aqui, ó, delete, onde está o 1, você vai colocar assim aqui. Aí nós vamos colocar aqui, ó, aspas duplas para ficar bem identificado. Vamos colocar aqui ID fabricante e aqui ID fabricante. O que isso aqui faz? Ele deleta, né? Verdadeiramente deleta, né? o nosso fabricante. Ou você pode fazer uma coisa mais correta, né? Que aí não é deletar. O mais correto é você fazer um update. Nós vamos fazer um set. E aí, lembra a última videoaula que nós falamos no tal do ativa, né? Que a gente ia ativar um item ou não? Pois é, então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos vir aqui, nosso fabricante, vamos criar aqui, ó, né? Na estrutura nós vamos criar aqui telefone. Depois de telefone nós vamos criar aqui o ativo, né? Nós vamos colocar um aqui, pode ser assim mesmo. Gravar. Ele tá 0, a gente vai passar ele para 1, certo? E aí eu te falo o seguinte: a gente passou o ativo aqui, agora nós temos uma ativa, né? Nós temos aqui, né, na nossa tabela, um campo ativo. O que a gente tem que fazer com ela? Então toda a nossa estrutura aqui vai ter que receber esse ativo. Ele está depois da onde? Está depois, aqui no fabricante, ele está depois do telefone. Então aqui você vai fazer o seguinte: vai colocar uma vírgula e vai colocar um aqui no insert, ó, presta atenção, insert fabricante. E no nome, né, que está depois aqui também, você vai colocar a vírgula, vai colocar ativo, né, que é o nome do nosso campo lá. Para quê? Para que não dê falha na nossa estrutura, certo? E agora no update a gente vai fazer a mesma coisa, né? Como é só edição, a gente pode até deixar, não precisa enviar esse dado, porque ele já vai ficar ativo. Se você não quiser ele, você vai deletar ele, né? Como se fosse deletar, né? Deletei esse item, né? Esse fabricante, então ele está desativado, né? Ele não vai aparecer mais na nossa lista, certo? Aí você fala assim: ah, mas e se eu quiser reativar ele? Então aí, tá vendo como que é as coisas? É mais uma ideia. Você quer reativar, né, o seu fabricante. Então vamos colocar ele aqui para ficar uma coisa bem mais correta, né? Nós vamos colocar aqui o nosso ativo, né? Ativa é ativo, né? Igual ativo. E aí você vai mexendo, vai mudar toda a estrutura,
né? Lembrando que a gente passou os parâmetros da edição, então a gente vai ter que passar esse parâmetro aqui também, né? Vamos colocar outra vírgula aqui e colocar aqui, ó, ativo, certo? Ele vai receber, né, a variável ativo. Então tudo isso você tem que, por isso que quando montar o banco tem que estar o banco você montou o banco de dados, mas você vai aí verificando aquilo que realmente é útil para você, certo? Então tá aí, a gente já vai passando o parâmetro também de ativo, e lá no nosso edit fabricante a gente vai colocar aqui então o nosso botão, né, de ativo. Aí a gente vai fazer um botão, né? Então vamos copiar aqui só para fazer a estrutura. A gente arranca isso aqui fora. Vamos pôr ativo, né? Só para identificar aqui. Vamos criar aqui um select. Vamos fazer assim para ficar mais. Vamos pôr assim, depois a gente pode mudar. Option. Valor 1 para valor 1 para assim, né? Que significa que está ativo. Valor 0 para não, né? Correto? E aí a gente vai receber aqui, a gente vai colocar a variável, o nome da variável aqui de ativo, certo? E aí a gente vai fazer aqui, ó, vou cancelar ela aqui, vou fechar, né, e abrir aqui novamente. E a gente vai fazer um se aqui, ó. O que a gente vai pôr nesse se? A gente vai receber o valor da variável ativo, né? E aí a gente vai colocar assim, ativo igual a 1. Então nós vamos fazer o que? Vamos colocar, né, que está selecionado. Esse item vai estar selecionado. Se não, vai estar vazio, certo? E aí a gente vai colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, select
seleção 1, seleção 0, seleção 1, acho que é isso mesmo. Resolvi fazer isso de uma hora para outra, aí fico sem. Eu teria que ver qual que é o certo. Deixa eu ver aqui. Igual a 1. Mas e se ele for igual a 0? Se for igual a 0, vamos ver aqui. Senão vai ser vazio. Não, é. Ah, tá. Aí a gente vai fazer o mesmo aqui embaixo. Só que aí 1 vai ficar vazio. Aí a gente vai fazer assim, ó. Pode ser de outras formas, mas aqui é só para andar mais rápido. Todos dois vai receber valores, só que valores trocados, né? No caso, certo? Vamos ver se vai. Deixa eu ver se eu alterei mais alguma coisa aqui. Eu preciso passar o parâmetro aqui, ó. Ativo. Preciso receber ele, certo? Então vou receber ele aqui em cima. Ativo. Ativo. Vamos ver se eu coloquei foi esse nome lá mesmo. Na hora de passar o parâmetro, ativo maiúsculo, certinho. Correto? Então vamos ver se vai aparecer o campo aqui ativo sim. Colocar não, para ver. Vamos ver se mudou no banco. Ativo 0. Agora vamos ver se vai editar aqui, se vai aparecer não. Ativo não, tá vendo? E aí nós colocamos sim. Vamos ver se no banco alterou. Ativo 1. Tá aí, né? E aí, no caso, ele vai ficar aparecendo, né, no nosso banco. E tem aqui aquela questão, né, que eu tinha falado do botão, né, de ativar e desativar, né, por aqui, correto? Então aqui você pode ativar e desativar pelo editor aqui, ou então depois você pode fazer o ativo e desativo utilizando a nossa função que a gente fez aqui para o index, né? O index não, o item, né? Que essa função aqui já está funcionando, ok? Eu vou finalizar essa aula por agora, porque ela já ficou bem grande, né? Mas quem gostou dá um joinha e até a próxima videoaula. Fui, gente. Falou!